O governo pode culpar a oposição pela dificuldade para conversar com os Estados Unidos? Quem está no governo é Lula. Quem cuida da economia é o Haddad. Quem se aliou a ditaduras foram os petistas. Quem gosta de censura na internet é a esquerda. E quem está sendo perseguido pela justiça é a direita. E é por isso que o Brasil está sendo tarifado, é por isso que autoridades estão sendo sancionadas e não adianta culpar o mensageiro. Esse comportamento do ministro petista, Fernando Haddad, ele pode ser sintetizado naquela máxima do filósofo americano Homer Simpson. A culpa é minha e eu ponho ela em quem eu quiser. Aliás, terceirizar suas próprias responsabilidades, construir narrativas, inventar desculpas esfarrapadas tem sido uma constante no governo Lula. A taxa de juros mais alta aí em 20 anos, o aumento de impostos, a corrupção bilionária no INSS, nada disso é culpa do governo Lula. E daí a gente vê o ridículo dessa situação em debate. O ministro mais importante desse governo, responsável aí pela economia brasileira, não tem nem a capacidade, nem o prestígio para conseguir uma simples reunião com seu equivalente nos Estados Unidos, que é o secretário do Tesouro, o Scott Bessent. E chega a ser patético, mas como nós vimos, o Haddad tenta pôr a culpa da resposta americana à política externa do governo Lula, ele põe a culpa no Eduardo Bolsonaro e na sua suposta influência na Casa Branca. Então, percebam, como a gente viu no enunciado, que o Haddad ele se refere ao Eduardo Bolsonaro como um militante antidiplomático de extrema-direita. Mas o Haddad não diz e nunca vai dizer nada sobre alguns pontos. Por exemplo, o Haddad não diz nada sobre as falas do Lula atacando o dólar, ele não diz nada sobre as ofensas do Lula contra o presidente americano, o qual ele chamou de nazista, de fascista. Ele não fala nada sobre a aliança do Lula com as ditaduras asiáticas e latino-americanas. Ele não fala nada sobre a tolerância do Lula com organização criminosa, organizações terroristas. Ele não fala nada sobre o apoio do Lula à censura na internet. Não fala nada sobre a compra bilionária de petróleo russo autorizada por Lula que financia a guerra contra a Ucrânia. E, principalmente, não falou e não falará nada sobre a interferência do governo Joe Biden, que foi decisiva para a eleição do Lula em 2022. Então, pessoal, em outras palavras, o Haddad ataca o mensageiro porque ele não conseguiria argumentar contra a mensagem.